Olá pessoal, meu nome é Leandro Dias, sou professor de Biologia do GPI e venho trazer a vocês alguns temas que são bem cobrados no Enem, né? São constantemente abordados aí nas provas mais recentes. Um deles relacionado a processos energéticos da célula, formas em que a célula obtém energia para poder realizar trabalho, como por exemplo a síntese de uma proteína, um transporte ativo, né? Um transporte de substâncias contra o gradiente de concentração, tá? Então, são formas da célula obter energia para realizar, como eu dei esses exemplos aí, entre outros trabalhos celulares, ok? A gente vai começar falando da respiração celular aeróbia, né? É um processo em que, como o próprio nome diz, utiliza o oxigênio, né? O oxigênio da atmosfera, o gás O2, né? E é um processo em que a glicose, principal exemplo de composto orgânico que participa desse processo, a glicose ela é completamente quebrada. A glicose é o alimento da célula, certo? Esse alimento vai ser quebrado e vai fornecer energia para a célula para ela realizar os trabalhos celulares, ok? Bem, na respiração celular aeróbia é um processo em que a glicose é completamente desmontada. Toda a energia que ela pode oferecer para a célula é oferecida. Então, já fica um primeiro bizu aí pra gente, que na respiração celular aeróbia, como ela é completamente desmontada, como ela fornece toda a energia, tem um rendimento energético maior do que quando comparado na fermentação. Um outro processo que a gente vai estudar. Um processo em que a glicose não é completamente quebrada. Ou seja, não é passada à célula toda a energia que a glicose pode oferecer. Tá legal? Bem, na respiração celular aeróbia, a utilização do oxigênio também é muito importante e é muito cobrado também. Qual é a função do oxigênio? Quando essa glicose é desmontada, ele reage com os hidrogênios dela. Vamos entender. Fórmula da glicose é C6H12O6, correto? Bem, quando ela é desmontada, o carbono e o oxigênio formam o CO2, formam o gás carbônico. E os hidrogênios da glicose? Qual é a função deles? A função deles, aliás, para onde eles vão, né? Eles vão ser recebidos pelo oxigênio. Essa é a função do oxigênio. É o aceptor final de hidrogênios ou de elétrons da respiração celular. Tá legal? Bem, você pode observar que quando os hidrogênios da glicose reagem com o oxigênio da atmosfera, a gente forma água. Isso também é muito importante. A água liberada na respiração, né, os hidrogênios dela vêm da glicose e o oxigênio vem da atmosfera, ok? Na verdade, esse processo que a gente estuda, né, a glicose sendo quebrada em gás carbônico, água e energia, é um processo de combustão. A nossa respiração celular não quebra a glicose assim toda de uma vez. Até porque a energia liberada ia ser muito grande e a gente não ia conseguir, né, captar tudo de uma vez. Né? Imagina só, né, você tendo que pegar um monte de doce quando estoura aquele balão de festas. Né? É muita coisa, você não consegue captar tudo. Então, você pega, né, de um em um, a energia retirada da glicose aos pouquinhos, então ela é desmontada para isso aos pouquinhos. Né? Essa reação é uma reação, na verdade, de combustão, é apenas um resumo, não se esqueçam disso. Tá? E você vai observar também que é formado energia, mas na verdade energia na forma de ATP, né? Uma molécula que vai guardar essa energia da glicose, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque a energia ela não é criada. Né? Ela não é criada nem perdida, só pode ser transformada. Então, a gente passa a energia da glicose para o ATP, uma molécula altamente energética que fornece energia para trabalho direto da célula. Mas aí você está meio confuso, né? Mas Leandro, não estou entendendo nada, Leandro. Olha só, você fala que a glicose dá energia para a célula, outra hora você fala que é o ATP. Então tem uma analogia bem bacana para você poder entender. Quem é que fornece energia de uma forma direta para o celular? Quem fornece energia de forma direta, você já deve ter respondido aí, é a bateria. Correto? E quando a sua bateria acaba, você fica desesperado, meu Deus, zap, para você ir hoje à noite, como é que eu vou responder? E aí, o que você procura? Você procura uma tomada. Então a tomada recarrega a bateria, que é a fonte direta de energia para o seu celular. Da mesma forma, o ATP é a fonte direta de energia para a sua célula. O ATP é a bateria. Quando a bateria acaba, você carrega na tomada. Quem seria a tomada? Seria a glicose, certo? Espero que você tenha entendido, então, essa analogia. Bem, o ATP, quando ele fornece energia para a célula, ele perde um fosfato. ATP significa trifosfato de adenosina. Tem 3 fosfatos na sua constituição química. Quando ele perde um fosfato, a energia dessa ligação entre os fosfatos é liberada para a célula realizar trabalho. Só que, quando esse ATP é recarregado, num processo que eu acabei de fazer uma analogia para você,
né? Preciso recarregar minha bateria, recarregar meu ATP, a energia é tirada da glicose. Então, essa energia é passada da glicose para o ADP, que era o ATP que perdeu o fosfato, virou ADP, ADP de fosfato de adenosina, tem só 2 fosfatos, né? Então, para eu colocar um fosfato ali de volta, processo chamado de fosforilação, para colocar um fosfato ali de volta e transformar o ADP em ATP, para isso eu oxido a glicose. Então, para fosforilar, para o ADP virar ATP, eu oxido glicose. O nome disso, fosforilação oxidativa. Oxido glicose para fosforilar, ou seja, fazer o ATP ganhar fosfato. Tá legal? Bem, então a gente já entendeu aí, né, a função do ATP. Vamos dar uma pincelada aí nas 3 etapas da respiração celular aeróbia, só que a gente vai se aprofundar mais na glicólise. Por quê? Por que ela é importante? Para a gente poder fazer um parâmetro, uma comparação com outro processo, que é o processo de fermentação. Na fermentação, a glicólise também é realizada, assim como na respiração celular, tá? Então, em que consiste essa glicólise? Primeira etapa. A glicólise consiste na quebra da glicose, como o próprio nome diz. Lise, quebra da glicose. E nessa quebra, 2 moléculas são formadas, tá? Basicamente, né, além de outras que eu já vou falar, mas a questão é, quando ocorre essa quebra, a glicose ela não é quebrada ao meio certinho. Porque se fosse, ela com fórmula C6H12O6 formaria 2 moléculas com a fórmula C3H6O3. Seria a quebra ao meio da glicose certinho. Só que ela não é quebrada ao meio certinho não, tá? Ela é quebrada em 2 moléculas de C3H4 e não 6H4O3. C3H4O3 é o ácido pirúvico. Por que é formado o ácido pirúvico, né? Para onde vão esses hidrogênios, né, que estão faltando ali no ácido pirúvico, né, para ele ficar exatamente com a mesma quantidade de átomos, que seria a metade de uma molécula de glicose? Para onde vão esses hidrogênios? Esses hidrogênios são captados por um tal de NAD. Esse NAD é chamado de aceptor intermediário de hidrogênio. O que isso significa? É que ele fica segurando o hidrogênio ali temporariamente durante esse processo de respiração celular, né? Então a relação do hidrogênio, da glicose, quando ela é desmontada com NAD, é aquela relação de, de uns pega, depois largo, né, aquele pente rala. Então, por quê? Porque fica lá o hidrogênio com o NAD e depois vai embora. Fica com o NAD, vai embora. Não quer nada sério com ele, não. Então, NAD, mais um bisu importante, o NAD é o aceptor intermediário de hidrogênios, ou de elétrons, né, desses hidrogênios, como algumas questões também botam. Bem, ok, Leandro, beleza. Para onde vão esses hidrogênios, no final das contas, depois que eles saem do NAD? Eles vão para o oxigênio, como a gente acabou de ver. A respiração celular aeróbia, processo que utiliza oxigênio, né, como o próprio nome diz, vai ter a necessidade do uso desse oxigênio justamente para captar esses hidrogênios da glicólise e do resto da respiração celular, que inclui ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Só para a gente poder entender bem rapidão, né, essas outras 2 etapas, que não é o foco da aula, na glicólise você forma, além do NAD, que são os aceptores aí temporários do hidrogênio, você vai formar também os ácidos pirúvicos, certo? Esses ácidos pirúvicos com fórmula C3H4O3 vão terminar de ser desmontados no ciclo de Krebs, liberando CO2 e mais ATP. E na cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, que é a última etapa, os hidrogênios que sobraram, o CO2 foi perdido, o hidrogênio que sobrou da glicose ou do ácido pirúvico proveniente dela, né, que terminou de ser desmontado, esses hidrogênios vão ser utilizados nessa última etapa para poder produzir mais ATP. E essa, de fato, é a etapa que mais se produz ATP, ok? Bem, então a gente deu uma pincelada geral. Agora vamos voltar para a glicólise e entender agora a relação dela com a fermentação, né? Porque eu falei que é um processo em comum, tanto com a respiração celular quanto em relação à fermentação, ok? Então vamos lá. Diferença aí, já comparando fermentação com respiração celular. Diferença básica é que na fermentação a glicose não é completamente quebrada. E aí eu te pergunto, se ela não é completamente quebrada, ela fornece toda a energia que ela tem? Não oferece,
né? Se ela não é totalmente quebrada, não vai oferecer toda a energia que tem disponível. Então, essa energia ainda fica contida nas moléculas que são produtos dessa reação. Essa energia ainda fica ali, entendeu? E aí, então, sendo assim, a respiração tem um rendimento energético maior que a fermentação. Por quê? Porque a fermentação você não desmonta a molécula orgânica toda. Então sobra energia ali dentro dela. Na respiração você desmonta tudo. Por que né, a gente não consegue desmontar tudo dessa molécula orgânica na fermentação? Porque não tem a participação do oxigênio. Né? O oxigênio, ele não, sem ele, não é possível, a célula não consegue, a celulinha não consegue desmontar toda a molécula orgânica sem o oxigênio. E aí, se a gente não tem o oxigênio como aceptor final dos hidrogênios, o aceptor final dos hidrogênios acaba sendo as próprias moléculas orgânicas resultantes da glicólise, como, por exemplo, o ácido pirúvico. Beleza? Então, por exemplo, na fermentação lática, tá? O aceptor final desses hidrogênios, né, que vão ser recebidos pelo NAD lá na glicólise, o aceptor final é o próprio ácido pirúvico, né? A gente está dando uma resumidinha aí, mas para a gente conseguir entender, isso aí é bem simples. Quebrou a glicose em 2 ácidos pirúvicos e sobraram alguns hidrogênios. Os hidrogênios voltam para o ácido pirúvico e ele vira o ácido lático. É esse cara que é produzido, por exemplo, nas suas células musculares, quando você está em um exercício físico intenso, né? Você está malhando, você está correndo lá, né? Correndo pra caramba, dando um pique, corrida de 100 metros, maratonista. Pô, a célula dele não tem tempo de conseguir quebrar todas as glicoses, reagir todas elas com oxigênio, né? Tem que ser muito rápido. Então a quebra da glicose para poder obter energia nesse tipo de situação tem que ser um processo anaeróbio, tem que ser um processo fermentativo, certo? E aí faz a fermentação lática que produz o ácido lático. E é esse cara que fica acumulado no músculo e te deixa todo dolorido depois de um dia aí de exercício físico intenso. Tá legal? Então, essa é a fermentação lática, que também é usada em processos industriais, para a fabricação de queijo, coalhada, enfim, iogurte e por aí vai. Tá? Importante também lembrar disso. Um outro tipo de fermentação que é muito cobrado é a fermentação alcoólica. Tá? A fermentação alcoólica, a diferença básica comparado à lática é o seguinte, é que na fermentação alcoólica, depois da glicólise, lembra da glicólise? A gente viu agora, quebra a glicose em 2 ácidos pirúvicos, e 2 NADs que vão captar cada um 2 hidrogênios. Quando você faz isso, né, quando uma célula... Você não faz isso, né, na verdade. Porque imagina só se você fizesse fermentação alcoólica, né? Você ia correr em volta do quarteirão, ao invés de você ficar com o músculo dolorido, você ia ficar doidão. Não ia dar certo. Então, a gente não faz isso, né? Mas um fungos, por exemplo, né, clássico, questão clássica, cobrando fungos fazendo fermentação alcoólica, né? Já foi cobrado no Enem, por exemplo, nada impede que seja cobrado de novo. Nesse processo em que os fungos, por exemplo, realizam a fermentação alcoólica, a diferença básica é que depois da glicólise, os ácidos pirúvicos, antes de serem um aceptor final de hidrogênio, antes deles receberem o hidrogênio, liberam CO2. Então vamos lá, fez glicólise, glicose foi quebrada em ácido pirúvico, sobraram alguns hidrogênios captados pelo NAD, antes dos hidrogênios voltarem para esse ácido pirúvico, ele perde CO2. Resultado disso, forma-se o etanol, além da própria liberação do CO2 que a gente acabou de falar. Utilizações para isso. Utilizações que a gente tem processos industriais, né, como, por exemplo, a fabricação do álcool, né, não precisa nem citar exemplos, beleza? Cerveja, por exemplo, muito clássico de ser cobrado. E também o CO2. O CO2 liberado nessa reação é muito importante. Por que o CO2 é importante? Por causa do seguinte, ele faz a massa, por exemplo, crescer, usado como fermento biológico. Mas aí, Leandro, eu vou comer lá, né, uma massa lá que botou no forno, que fez fermentação alcoólica, eu vou ficar doidão? Claro que não. Né? Você botou no forno, o álcool evapora, mas o CO2, daquele fermento biológico, daquele funguinho que estava ali com a massa, o CO2 que liberou no processo fermentativo, cria bolinhas na massa e faz a massa crescer. Tá legal? Então, o CO2 também é importante, não fiquem atentos só ao álcool. Tá legal? Então, nessa fermentação alcoólica, a gente tem aí a produção do etanol, além do CO2. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? E que a gente possa te ajudar com essa aprovação aí e uma realização de uma boa prova do Enem. Tá legal? Um abraço. Valeu.